Olá, segundos anos, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de ciências? Abram a apostila de ciências lá na página 156. Hoje nós vamos começar o módulo 3. No módulo 3 fala sobre a luz e as sombras. Vamos observar um pouquinho aí a imagem? Então aí nós temos uma imagem, né? Essa imagem tem um espelho, alguns quadros de fotografia, né? Tem um abajur, um lustre aí. E eu estou vendo uma sombra. De quem será essa sombra? Vocês sabem de quem é essa sombra? Então aqui, ó, tem um pouquinho falando sobre quem é nessa sombra, né? De quem é essa sombra. Num quadrinho amarelo aí no cantinho, ó. A sombra representada na parede é de Peter Pan, filme produzido pela Walt Disney Pictures, em 1953. Versão em animação que conta a história de Peter Pan, um garoto que se recusa a crescer. Ele se junta à garota Wendy e aos irmãos dela, e todos eles vivem aventuras no mundo mágico da Terra do Nunca. E aí, vocês já conheciam o Peter Pan? Alguém aí já tinha conhecido, já assistiu algum desenho, já viu algum livrinho, né? Falando sobre a história do Peter Pan? Sim? Muito bem. Todo início de módulo, né? Vem um quadrinho com algumas perguntas para a gente explorar um pouquinho mais sobre o que nós vamos estudar no módulo e sobre essa imagem que sempre vem representada aí. Então está assim, você conhece a história de Peter Pan? E aí, vocês conhecem? Alguns eu acho que já conhecia, né? E quem não conhecia, eu contei aqui um pouquinho sobre o que estava falando a respeito da história do Peter Pan, né? Que ele era um menino, que ele se recusava a crescer, né? Um garoto que se recusava a crescer. Ele tinha amigos, né? E ele é lá, uma criação lá da Walt Disney. Então tem essa história em animações. Na versão em desenho animado para o cinema, há uma cena em que a sombra de Peter Pan se desloca de seus pés e passa a ter vida própria. Já imaginou se a sombra de vocês saíssem aí de vocês e criassem uma vida própria? E aí? Número 1, tem uma perguntinha aí. É possível a sombra escapar de uma pessoa? E aí, será que é possível acontecer isso com a sombra? Eu também acho que não. Mas por que será que não tem como? Eu acho que não é possível que a sombra, né, escape, porque ela não tem vida própria. Será que a sombra tem vida própria? Não, né? Número 2. A sombra de uma pessoa pode mudar de tamanho no decorrer do dia? E aí, quem já brincou lá de ficar observando a sombra? Alguém já brincou? Eu brincava bastante quando eu era criança. A sombra... a gente depende da sombra quando estamos durante o dia, num lugar aberto, por exemplo, da luz do sol. Então, nós sabemos, né, que a luz do sol, por volta ali do meio-dia, é uma luz que é mais forte, mais quente. Então, a nossa sombra acaba ficando mais curta, certo? E durante o decorrer do dia, o sol ele vai baixando, né, que vai chegando mais à tardezinha até anoitecer, então a nossa sombra vai ficando um pouco mais fraca e ela acaba ficando mais longa. Então, se vocês tiverem a oportunidade aí na casa de vocês, dá uma olhadinha lá no espacinho que tem sol, sai lá para observar a sua sombra. Aí você vai ver que por volta do meio-dia, assim, quando tá bem quente, o sol tá bem forte, a sombra ela é mais curtinha. E quando vai ficando no final do dia, ela fica uma sombra mais longa. Observem aí, depois vocês contem pra gente. Agora, virando lá na página 157, tem uma atividade. Então, ó, tá assim, siga as orientações do professor para realizar a atividade pega-pega de sombras.
Então, se nós estivéssemos aqui na escola, nós iríamos, né, no local aberto para fazer essa brincadeira, onde a gente pudesse observar as sombras, né, de nós e dos nossos colegas e pudéssemos tentar fazer esse pega-pega de sombra. Como que eu faço? Eu tenho que tentar alcançar a sombra do meu amigo, certo? Mas será que se fosse num dia nublado eu conseguiria? Não, eu preciso da luz do sol para fazer essa atividade, certo? Se um dia vocês puderem brincar aí na casa de vocês, né? Que nesse momento nós não estamos aqui na escola, vocês façam essa brincadeira. Ou, se vocês puderem ir lá fora, pelo menos para observar a sombra de vocês no sol, também é uma experiência legal. Então, aí nós temos a imagem, né, de algumas crianças, parece que estão numa escola também, em educação física, brincando com esse pega-pega das sombras. Então, tá um dia, né, bem ensolarado, elas estão fugindo. Então, o que elas teriam que fazer aí para uma não pegar a sombra da outra? E tentando desviar a sombra do amigo. Mas como que eu vou desviar a minha sombra? Depende do lado que eu estou e o sol está batendo, a sombra ela muda de posição, certo? Então, você teria que ficar enganando, tentando enganar, né, o adversário, para ele não conseguir pegar a sua sombra. Então, temos algumas perguntinhas. Na letra A, o que é necessário para que se forme uma sombra? E aí, o que é necessário para formar uma sombra? Muito bem, para quem diz que é necessário haver uma fonte de luz. Então, se eu estou num lugar aberto e durante o dia eu preciso, né, da luz do sol. Mas é só o sol que consegue fazer essa sombra? Eu também consigo através de uma iluminação que não é natural, mas que não deixa de ser uma iluminação. Uma luz, por exemplo, num lugar bem mais escuro, quando eu acendo uma luz, eu também consigo fazer sombras. Mas pensando aí nessa brincadeira das crianças, nesse momento aí, o que foi necessário, né, para que essa sombra deles se formasse? Então, para ocorrer, né, a formação da sombra, é preciso haver uma fonte de luz. Então, eu preciso de uma fonte de luz para que possa haver essa sombra. Na letra B, o que foi necessário fazer para impedir que a sua sombra fosse pega por um colega? Então, né, imagina que nós estivéssemos ali com aquelas crianças brincando, ou que fosse vocês, as crianças, que estivessem brincando. Então, eu dei uma dica, né, do que nós teríamos que fazer para que o outro adversário não pegasse a nossa sombra. Então, nós teríamos que ficar mudando a nossa direção de acordo com o sol, com a luz, né, para que a gente pudesse mudar a posição da nossa sombra, certo? Muito bem. Então, sempre quando chega no final e tem uma casinha, é porque tem lição de casa, não é mesmo? Muito bem. Então, a lição de casa tá lá na página 159 e 160. Nós vamos fazer a atividade 1 e a O em casa, então, tá lá na página 159. Então, número 1. Vamos brincar com as sombras? Olha que gostoso. Agora vocês vão brincar com as sombras. Observe as imagens e tente imitá-las. Depois, mostre suas habilidades para um colega ou familiar. Então, nesse momento que vocês estão aí na casa de vocês, aproveitem para fazer essa brincadeira, ó. Essa brincadeira dá para fazer à noite, quando está perto da hora de dormir, né? Que tá mais escurinho. Vocês podem fazer essa brincadeira. Desafiar o papai, a mamãe a também imitar, fazer algum desses bichinhos, né? Que estão aparecendo aí na imagem. E aí? Imaginou que legal? E depois, na página 160, é uma continuação dessa lição de casa, dessa atividade. Então, o número 2, ó. Para uma sombra se formar, é preciso haver uma fonte de luz, um objeto para bloquear a luz
e uma superfície na qual a sombra se projeta. Qual das 3 condições apontadas acima não está representada na imagem a seguir? Então, vocês vão observar aí essa imagem, né? E vão ver qual dessas 3 condições que não está representada aí nessa imagem. E aí tem uma linha, vocês vão escrever a resposta nessa linha, certo? Muito bem, um beijo e até a próxima aula.